Senhores vereadores, funcionários públicos presentes, boa noite. Havendo um número legal, em nome de Deus, abre a sessão. Solicito o secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 10 de 12 de 2014. Ata da 35ª reunião ordinária do 6º período legislativo da 2ª sessão. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2014, na sede do vice-vereador Aurélio da Luz Damião, no plenário o vereador Jaime Diniz Moreira, no horário de 18 horas, e o seguinte a reunião ordinária do 6º período legislativo da 2ª sessão. Tendo aberto a mesa, o presidente Luiz Carlos Fiedler convidou o vereador Cícero Osório da Silva para compor a mesa diretora como secretário ad-hoc. Na sequência, solicitou ao funcionário que fosse feita a leitura da ata da reunião ordinária do dia 3 de dezembro de 2014. Após a leitura, a mesma foi submetida à discussão e votação, a qual foi aprovada por todos. Na sequência, pelo presidente, foi passado para o expediente do Executivo a leitura dos seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 209 de 2014, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 124 de 26 de fevereiro de 2014, estrutura organizacional da administração municipal de Joatuba e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 210 de 2014, Código Tributário do município de Joatuba. Na sequência foram lidos, discutidos e votados os seguintes projetos. Projeto de Lei número 44 de 2014, estima a receita fixa e despesa do município de Joatuba para o exercício financeiro de 2015, juntamente com as emendas modificativas número 1, 2 e 3. Projeto de Lei número 45 de 2014, que altera a Lei Ordinária 671, de 17 de abril de 2009, auxílio estudo, juntamente com a emenda aditiva número 1. Projeto de Lei número 50 de 2014, que institui o projeto de adoção de praças públicas, áreas verdes e parques infantis no âmbito do município de Joatuba e da outras providências. Projeto de Lei número 56 de 2014, abre crédito adicional para os fins que mencionam. Projeto de Lei número 57 de 2014, que altera o índice de suplementação de Lei número 847, de 13 de novembro de 2013. Projeto de Lei Complementar número 200 de 2014, que altera a Lei Complementar número 94 de novembro de 1998, especialmente para transformar a área rural em zona comercial, ZCU, e da outras providências. Juntamente com a emenda supressiva número 1, e o projeto de lei complementar número 208 de 2014, que altera o anexo 3º da lei complementar número 76 de 2006, que é duas vagas de engenheiro e da outras providências. Após leitura, as mesmas foram aprovadas por todos os presentes, com exceção da vereadora Maria Célia da Silva, que votou contra o projeto de lei número 45 de 2014, juntamente com suas respectivas emendas. Na sequência, foi passado pelo expediente do Legislativo para a leitura dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 54 de 2014, denomina Unidade Básica de Saúde de Joatuba em Unidade Básica de Saúde Ana Gonçalves, Dona Anitta, e dá providências legais de autoria dos vereadores Luiz Carlos Fiedler e Kelly Sandra Saliva Santos. Prestação de contas do exercício 2005, prestação de contas do exercício 2013 e a resolução número 11 de 2014, que cria a cesta natalina para os servidores da Câmara Municipal de Joatuba e revoga a resolução número 8 de 1998 e dá outras providências. E a leitura da indicação número 202 de 2014, de autoria do vereador Jurandir Barroso dos Santos. Após a leitura, as mesmas foram aprovadas por todos os vereadores presentes, com exceção dos vereadores Maria Célia da Silva e Jurandir Barroso dos Santos, que foram contra apenas a aprovação da prestação de contas do exercício 2005. No expediente terceiro, fez uso da tribuna livre a senhora Priscila Cristina Rosa, agente de controle de endemias, para esclarecimento sobre o trabalho dos agentes. Tendo findada a reunião, o presidente agradeceu a todos pela presença, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, realizada no dia 4 de fevereiro do ano de 2014, no horário de 18 horas. Presentes todos os vereadores que compõem esse plenário legislativo, com exceção dos vereadores Leonardo Sérgio Vieira, Fábio Henrique Gonçalves e Érico Cristina Teixeira, que justificaram devidamente suas ausências. Eu, Mário Teixeira Neto, secretário, haver presente ata, que lhe deixada conforme, será assinado por todos os presentes. Todos os pronunciamentos estão gravados nos anais da Casa Legislativa. Em discussão ampla. Não havendo discussão e votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Resolução número 1, de 1º de fevereiro de 2015. Fica estabelecido o dia da semana e o horário da reunião ordinária da Câmara Municipal de Jatuba e altera o artigo 172 do Regimento Interno. A justificativa da resolução é do seguinte teor. Senhores vereadores, fazendo o levantamento financeiro junto ao Departamento de Pessoal e Contabilidade Geral, percebemos que as reuniões plenárias no horário noturno trouxeram mais despesas para o Legislativo, com pagamento de horas extras para os funcionários, aumento de energia elétrica, telefone, água e outros correlatos. A intenção da Câmara, ao mudar o horário da reunião plenária de 9 horas para 18, foi exclusivamente para possibilitar a participação da população junto aos trabalhos do Legislativo, o que não ocorreu com êxito. Portanto, a mesa diretora propõe a mudança da reunião ordinária para o horário antigo, 9 horas, a qual contava com números maiores de participantes da população. E desta forma estaremos evitando gastos com horas extras de funcionários e economizando com água, luz e telefone. Aproveito a oportunidade para antecipar o meu agradecimento pela aprovação da presente resolução, pelo reconhecimento da importância da mesa pelos novos colegas. Atenciosamente assinado Alcides Osório da Silva, presidente. E essa resolução altera. Fica estabelecido que as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Jatuba serão realizadas todas as quartas-feiras do mês, com um máximo de 4 horas mensais, no horário de 9 horas. E fica alterada assim a redação do artigo 172 do Regimento Interno. Essa resolução vai ser encaminhada às comissões para emissão de parecer no prazo regimental. Ainda da Câmara Municipal, a resolução número 2, de 30 de janeiro de 2015, altera a redação do parágrafo 3º do artigo 27 da resolução número 7, de 7 de dezembro de 2004, que institui o plano de carreira dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Jatuba e dá outras providências. Artigo 1º da resolução. Fica alterado o parágrafo 3º do artigo 27 da resolução 7, de 7 de dezembro de 2004, o qual passa a ter a seguinte redação. A avaliação de desempenho na forma do regulamento será realizada por uma comissão assim composta. 3 funcionários efetivos como membro titular e 1 funcionário efetivo como suplente. A comissão deverá seguir os critérios estabelecidos no Estatuto do Servidor Público e no Plano de Carreira dos Servidores do Legislativo. Essa resolução entrará em vigor a partir da data de sua promulgação e publicação. Sala das Sessões, 30 de 1 de 2015, assinado Alcides Osório da Silva. Resolução número 2 de 2015 será encaminhada às comissões para emissão de parecer no prazo regimental. Estamos no expediente legislativo. Leitura de indicação. Não, tem um outro aqui. Leitura de parecer no projeto. Vai parecer do Antônio Boda? Ok. Esse projeto, a vitória do funcionário do município de Jatuba, é o projeto de lei 51, que cria o plano de previdências, de benefícios do regime próprio de previdência social do município de Jatuba e dá outras providências. Ele vinha acompanhado primeiro da seguinte mensagem do Executivo. Mensagem 69 de 2014, de Jatuba, 11 de novembro de 2014. Excelentíssimos vereadores, com a presente tenho a honra de encaminhar a esta egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que institui o plano de benefícios do regime próprio de previdência social com a legenda de RPPS dos servidores públicos efetivos do município de Jatuba. A partir da edição da Constituição Federal de 88 e suas repetidas alterações de ajuste, verifica-se uma série de inovações ao esboçar as aposentadorias dos servidores públicos de pensão para os dependentes deste, um sistema bastante interessante, fundado em princípios atuariais e econômicos, no sentido de assegurar o equilíbrio e ainda impondo às unidades da Federação a instituição de regime próprio para custeio de tais benefícios decorrentes da inatividade. A reforma da Previdência é concretizada através das emendas constitucionais 20 de 1998,
41 de 2003, 47 de 2005 e mais recentemente a 70 de 2012, acentuaram a concepção previdenciária ao trazerem um arcabouço mais detalhado para o que podemos chamar de previdência funcional. As alterações conferidas pelas emendas vêm disciplinar de modo mais analítico os comandos para a concessão da aposentadoria para os servidores e pensão para seus dependentes, assim como critérios mais rigorosos para a instituição e manutenção pela administração pública do regime próprio para o custeio dos inativos e seus dependentes. O município, para assegurar os benefícios previdenciários, não poderá mais se esquivar de manter sistemas de cobertura assentados em parâmetros e critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, devendo ter sua organização baseada em normas gerais de contabilidade e autoria, visando equilíbrio financeiro e atuarial, além das emendas constitucionais referidas, que oferecem diretrizes sólidas e rigorosas acerca do tratamento da previdência do servidor público em regimes próprios, há toda uma legislação específica que oferece um tratamento minudente ao funcionamento das entidades gestoras do sistema próprio de previdência e ainda mais detalhada e restritiva no que tange à aplicação dos recursos auferidos, sempre visando assegurar a viabilidade e o efetivo pagamento dos benefícios. Cumpre salientar que essa iniciativa não acontece de forma empírica e decorrente apenas da vontade do governante, tampouco configura uma aventura deslocada, eis que somente após profundo e acurado estudo de viabilidade da implantação do regime próprio de previdência de Joatuba é que a decisão veio a ser adotada. Apesar dos recursos serem arrecadados e permanecerem sob a responsabilidade e gestão do município, deve-se alertar que ainda existe discricionalidade na gestão e utilização dos recursos apurados, visto que há necessidade de elaborar o plano de contas conforme portaria MPS número 509. Resta, portanto, evidenciado que a presente propositura vem lastreada em critérios jurídicos e financeiros sólidos que demonstram cabalmente a correção da presente pretensão. Nesse sentido, espero contar com o apoio de Vossa Excelência e ilustres pares, no sentido de aprovar este projeto de lei complementar, de forma que a legislação municipal previdenciária esteja de acordo com as normas constitucionais e aquelas estabelecidas pelo Ministério da Previdência. Aproveito a oportunidade para antecipar protestos de estilo de votação, respeitosamente assinado Wagner Magé Silveira, secretário de Governo, e Valéria Aparecida dos Santos, prefeito municipal. Esse projeto foi para a auditoria e foi o parecer do auditor. Eu quero dizer para os funcionários aqui presentes que ele vai ter profundas modificações, emendas beneficiando os funcionários e atendendo os anseios dos funcionários, como quem vai gerir o dinheiro arrecadado, como é que vai ser, tudo isso vai ser objeto de emenda. Eu vou ler o parecer então da auditoria. Senhor presidente, a chefe do Poder Executivo Municipal de Joatuba, a senhora Valéria Aparecida dos Santos, enviou a esta casa 2 projetos de leis. O primeiro, número 51, que cria o plano de benefícios dos regimes próprios de previdência social do município de Joatuba e dá outras providências. O segundo, número 52, que dispõe sobre a organização da unidade gestora única do regime próprio da previdência do município e dá outras providências. Ambos os projetos vieram acompanhados das mensagens contendo as justificativas sobre os mesmos. A Constituição Federal prevê a criação do regime próprio de previdência. A Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 98, dispõe sobre as regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos estados e dos municípios, dos militares, dos estados e do Distrito Federal, e dá outras providências. O regime próprio de previdência social, denominado RPPS, é um regime previsto na Constituição Federal, especialmente para os servidores efetivos estatutários. Sua criação somente é permitida por lei do ente federativo, que deverá prever uma entidade jurídica para administrá-lo, podendo ser órgão, autarquia ou fundação. Aprofundando a análise sobre o RPPS, verifica-se que as regras trazidas no artigo 40 da Constituição Federal são direitos do servidor efetivo, visto que a Carta Magna diz que é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Os tribunais de contas dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e principalmente o do estado de Minas Gerais têm entendido que a criação do regime próprio de previdência social é obrigatório, não cabendo a interpretação da lei federal, e tem notificado os municípios que estão filiados ao INSS de complementarem os valores das aposentadorias dos servidores efetivos
ao valor que teriam direito se aplicadas as regras do artigo 40 da Constituição Federal. Um adendo aqui, só explicação. E por esse regime próprio, o fator previdenciário, o maldito fator previdenciário, os funcionários não terão eles, vão aposentar exatamente com os valores idênticos que no dia da aposentadoria, e vão ter os mesmos aumentos concedidos pelo prefeito anualmente dado aos funcionários. É um adendo que eu queria fazer e que vai constar, inclusive, de emenda. Outra questão que emerge, então, é se o RPPS é mais vantajoso que o INSS. Nesse sentido, é possível elencar várias vantagens para os servidores e para os municípios. A União, os Estados e o Distrito Federal e mais de 2.000 municípios, incluídos as suas capitais, já instituíram o regime próprio de previdência social. Entre as vantagens para os servidores, em comparação com o regime próprio INSS, destacamos as seguintes. Primeiro, no INSS não se aplica as regras especiais previstas para o servidor titular de cargo efetivo, no artigo 40 da Constituição Federal, e sim as regras gerais do artigo 201 da Constituição Federal e da Lei Federal 8.213, enquanto que o RPPS aplica as regras previstas no artigo 40 da Constituição Federal e nas emendas constitucionais 2098, 4103, 4705 e 7012. Segundo, no INSS exige carência de 15 anos para aposentadorias por tempo de contribuição por idade e especial. No RPPS não exige carência, mas exige 10 anos de serviço público, sendo que desses os 5 últimos devem ser no cargo que se dará a aposentadoria. Terceiro, no INSS, carência de 1 ano para a aposentadoria por invalidez. No RPPS não exige carência, não existindo tempo mínimo de serviço público imediato. Ou seja, injustamente, aconteceu a invalidez hoje, ele está aposentado amanhã com salário integral. Quarto, no INSS, o reajuste dos benefícios segue a regra da preservação do valor real. No RPPS, a regra geral é a preservação do valor real, mas há algumas regras de transição que prevêem a paridade absoluta com as remunerações pagas aos servidores em atividade. 5. A teto de contribuição de benefícios segue a regra da preservação geral. No RPPS não há teto de contribuição nem de benefício. O último teto previsto é a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 6. No INSS, o cálculo dos proventos leva em consideração o fator previdenciário, sendo que há uma perda de 30% em média em relação ao valor que o servidor ganha em atividade. No RPPS, não se aplica o fator previdenciário. A regra geral prevê um cálculo de uma média de 80% das maiores remunerações do servidor. 7. No INSS exige carência de 1 ano para auxílio-doença. No RPPS não exige carência. 8. No INSS exige carência de 10 vezes para salário maternidade. No RPPS não existe carência. 9. No INSS nem todos os municípios têm agência, sendo que o servidor municipal tem que se deslocar para outros. No RPPS o atendimento é no próprio município e é fiscalizado pelos próprios servidores. 10. No INSS estão atendidos todos os trabalhadores, sendo controlados por senhas, com filas de até 3 meses de espera. No RPPS, o atendimento é exclusivo para os servidores estatutários, havendo, portanto, agilidade do atendimento e menor burocracia. Algumas das vantagens agora para os municípios. Letra A, como o primeiro. Economia no INSS de 22% com a folha de pagamento. No RPPS podem variar entre 11% e 22% no máximo, de acordo com a variação atuarial. Assim, esses dois itens juntos podem chegar a uma economia de até 80%. B. Recursos financeiros. No INSS, os recursos das contribuições previdenciárias vão para o governo federal. E no RPPS, as contribuições são controladas pela própria unidade gestora, que pode e deve ser investida no mercado financeiro através de seus dirigentes, que serão funcionários efetivos eleitos pelos próprios funcionários. Letra C ou número 3, controle administrativo. No INSS, os benefícios são concedidos à revelia da administração municipal, que é a última a saber, quando o funcionário é aposentado. No RPPS, a administração tem o controle da concessão dos benefícios e pode programar a substituição do servidor. 4. Limite de gastos com pessoal. Neste item, o município tem uma queda de limite de gastos com pessoal exigida pela Lei Complementar no 101/2000.
Letra E, compensação financeira. Implantando o RPPS, o município passa a ser credor do INSS, podendo realizar compensação financeira previdenciária, buscando recursos do INSS e capitalizando cada vez mais o seu. Letra F, regime jurídico seletista, que vem da CLT, são os empregados que têm carteira assinada ou não. Os municípios que têm esse regime são obrigados a arcarem com o encargo de mais de 8% do total da folha para o fundo de garantia e são obrigatoriamente filiados ao INSS. Antes de ser implantado o RPPS, deverá ser revogado o regime seletista, tem que acabar na prefeitura, o que irá representar uma economia de mais 8% do total da folha de pagamento. Ou seja, a prefeitura vai ganhar também nesse aspecto 8% sobre o total da folha mensal. Os servidores públicos segurados no regime próprio de previdência social poderão se aposentar por regras de aposentadoria mais benéficas. Recebe atendimento fácil e rápido no próprio município, sem contar na proximidade dos segurados e administração do Instituto de Previdência Municipal. A economia com a implantação do RPPS pode chegar a 80% dos valores gastos com o pagamento de obrigações patronais. O artigo 5º do projeto de lei 51 inclui como segurados os servidores efetivos do quadro legislativo municipal também. Ou seja, esse projeto também vai incluir a Câmara Municipal, porque faz parte do contexto do município. Como servidores efetivos do quadro legislativo municipal também. Sendo excluídos do RPPS, todos os servidores, tanto do executivo quanto do legislativo, aqueles ocupantes de cargos de provimento em comissão e de provimento temporário, aqueles que são contratados por prazo determinado. No artigo 40 do projeto de lei 51, é concedido uma boa permanência ao segurado que tenha completado a exigência para aposentadoria voluntária e que faça opção para continuar na ativa, e será concedido uma boa permanência no valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Traduzindo, o funcionário tem 60 anos de idade, ele está na hora de aposentar, mas ele não quer aposentar. A compulsória obrigatória da Constituição Federal é 70 anos de idade. Então ele faz um acordo com o município, ele permanece mais os 10 anos que faltam, de 60 a 70, ele recebe o salário dele e mais uma bônus de permanência. Quer dizer, o salário dele vai aumentar. No artigo 41 estabelece que os cálculos da aposentadoria não serão inferiores ao valor do salário mínimo. Ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. O artigo 43 estabelece que o valor das contribuições dos segurados será de 11% sobre a remuneração do servidor. O produto da arrecadação de contribuição do município na razão de 15,29%. O funcionário paga 11% e o município paga 15%. O parágrafo 8º deste artigo estabelece que o recolhimento das contribuições dos segurados e dos empregadores será efetuado ao Instituto de Previdência Municipal de Jatuba até o dia 10 do mês subsequente, sendo que nos parágrafos 9 e 10 estabelecem penalidade de juros, multas e correção por atraso verificado no recolhimento por parte do Executivo e Legislativo, e que esses recursos serão depositados em conta bancária específica. Se a Prefeitura e a Câmara não depositar nessa data prevista até o dia 10, ela paga aquilo mais multas, juros e correção. A redação do artigo 62 deste projeto deverá ser modificada para a seguinte redação. É uma sugestão do auditor do artigo 62. A contribuição previdenciária etiquetada no artigo 42, inciso 3º desta lei, poderá ser revista através de ato devidamente aprovado pela Assembleia Geral dos Segurados, sendo as alíquotas de contribuição previdências majoradas ou reduzidas para providências majoradas ou reduzidas através de estudo técnico atuarial prévio. O Poder Executivo contratou a firma Aliança Assessoria para fazer o cálculo atuarial, cumprindo a Lei Federal número 9.717/98, Portaria da Previdência, número 403, e emendas funcionais 2098, 4103, 4705 e 7012, de parecer a favor da implantação do plano de custeio e do RPPS de Jatuba. O RPPS não poderá conter autorizações que não estejam contidas na Legislação Federal número 9.717, de 27 de novembro de 88. As contribuições previdenciárias somente podem ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários, ressalvadas as despesas administrativas no percentual de até 2%. A mencionada lei federal proíbe aos municípios de conceder, através do regime próprio da Previdência, outros benefícios distintos dos previstos no regime geral da Previdência Social. Proíbe também a lei federal o empréstimo de qualquer natureza, inclusive a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e aos seus segurados. O RPPS será fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
No caso de extinção do RPPS do município de Jataúba, o Executivo assumirá, veja bem a importância, integralmente as responsabilidades pelo pagamento dos benefícios durante a sua vigência, concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados anteriormente à sua extinção no regime próprio de previdência social. Após as alterações que sugerimos, o projeto de lei 51 está em condições de merecer parecer favorável pela comissão criada e pelos novos vereadores. Rápido especialado, porque o processo do projeto da comissão, né, senhor presidente? Quer dizer, então, se o primeiro fator previdenciário cai, segundo, uma das emendas que vai vir para esse projeto é que o Instituto vai ser regido, administrado e gerido por funcionários efetivos, eleitos pelos próprios funcionários efetivos, por maioria absoluta. Então ninguém pode entrar ninguém por fora, não vai entrar ninguém contratado, não adianta o prefeito querer que o advogado dele, o médico dele seja presidente. Tem que ser efetivo e eleito pelos servidores. Os servidores é que tem que eleger. E qualquer coisa, qualquer modificação, esse plenário, esses servidores têm que autorizar. Não pode, ele pode ser alguma sob pena de confisco de bens e prisão, o Instituto repassar dinheiro para o município, Estado da União, para ninguém, nem com autorização do plenário. Ele não tem poder de então o dinheiro vai ficar restrito e vai ficar no regime de previdência. Apenas para efeito de esclarecimento, o meu cálculo que eu fiz, esse projeto com esse Instituto com 5 anos terá um saldo aproximado de 25 bilhões de reais. E a tendência dele é só aumentar, igual o da Previ do Banco Brasil, que hoje tem quase R$1 trilhão. Porque isso aqui é só para beneficiar os funcionários, aqueles que precisarem de problemas de ordem médica, de INSS, que daria, ele vai puxar, que é muito justo, porque está contribuindo mensalmente. Então, se ele aposentar, um exemplo, um funcionário hoje aposentar com R$ 1.700, por exemplo, no INSS, pelo fator previdenciário, ele vai receber 1.700 e vai receber 1.300 e pouco. No regime de previdência municipal, ele vai aposentar com os R$ 1.700 dele. A diferença de carência, o Instituto paga uma parte e o INSS vai pagar outra, desde que os 1.700 dele permaneçam. Ele não vai perder. E se todo ano a Prefeitura conceder aumento para os funcionários, seja 1, 2 ou 3 ou 10 aumentos, toda vez que conceder aumento, 5%, 10%, o aposentado terá o mesmo percentual, a mesma coisa. Igual acontece com o Caixa Federal, com a Previdência, acontece com a Polícia Militar, os funcionários do DR e assim por diante. Esse aí, senhor presidente. Depois, se você quiser, eu e o auditor podemos fazer com comissões dos funcionários, mas expor, explicar para eles que o projeto, na nossa opinião, eu, no princípio, confesso para a conta, mas lendo e pelas, inclusive, do juiz, o projeto é excelente para os funcionários. O projeto é excepcional. Esse projeto, gente, vocês que são servidores, esse projeto chegou na casa ano passado. Até o vereador Galego era presidente, mas aí a casa sugeriu que a gente consultasse. Nós temos um professor e um auditor que desse um parecer mais claro, visando a segurança de vocês, porque do jeito que estava sendo embasado, vocês não estavam tendo os benefícios que é certo. Aí nós pedimos esse parecer para resguardar mais o direito de vocês. Aí eu encaminho o parecer às comissões, porque vocês analisem, dão o parecer no prazo regimental. E o artigo projeto número 51 é o plano de benefícios dos regimes próprios, esse aqui é da organização gestora, que dá as diretrizes da condução, da criação do Instituto Municipal. Senhor presidente, esse parecer aqui também, ele é mais novo do que o primeiro, vai mencionar os vereadores, a mim não, se vocês quiserem, eu leio com o maior prazer, mas aqui é só para, é o que vai sacramentar, o que vai dar as diretrizes para a criação do Instituto. Mas as comissões analisem. Exatamente. Do parecer. Passaremos para o expediente legislativo com indicações. Indicação número 15, vereador Padre Cristina Teixeira, que se inscreve presente, vem solicitar que o plenário seja enviado
ao Executivo a seguinte indicação: sugere que seja concluída a operação tapa-buracos da Rua Coronel Torquato de Almeida, no bairro Cidade Satélite, justificando que trata-se de uma rua de considerável monitoramento, por se tratar de via de grande movimento que, além de ter ali a instalação de uma escola municipal, há também um grande conjunto residencial. Inexplicavelmente, a operação tapa-buracos, que estava sendo realizada no final do ano passado, foi interrompida na altura do número 80. Sala das Sessões 2/2, vereador Padre Hélio. Indicação número 2, vereador Leonardo Sete Vieira, para a senhora prefeita, com a seguinte indicação do teor: seja colocado quebra-mó na Avenida Alameda Mangueiras, próximo à rotatória na Vila Maria Regina, justificando que os moradores relatam que carros e motos passam em alta velocidade, não respeitando os limites da via e trazendo consigo acidentes e pedem que faça para trazer mais segurança. 2/2015, Leonardo Sete Vieira. Também do vereador Leonardo, indicação número 3, para a senhora prefeita, solicitando a extensão da rede elétrica com instalação de 4 postos luminares na entrada do bairro Castelo Branco, justificando que esta é devido a entrada está muito escura e por possuir um ponto de ônibus no local, moradores pedem para dar mais segurança. 2/2/2015, assinado Leonardo Sete Vieira. Continuando as indicações do vereador Leonardo, a de número 4, para a senhora prefeita, solicitando a limpeza da rua Alameda e Roxa, na Vila Maria Regina, justificando que os moradores relatam que com o tempo seco e a rua com muitas matas está ocorrendo o aparecimento de animais peçonhentos. 2/2/2015, assinado Leonardo Sete Vieira. E a última indicação número 5, também do vereador Leonardo, para a senhora prefeita, solicitando o recapeamento do asfalto na rua Zé Monteiro, próximo à estação, ou melhor, próximo à praça de ginástica, situada no bairro Canaã, justificando que os moradores relatam que a Copasa fez uma abertura para a manutenção da rede e deixou o buraco aberto. Pedem que faça para evitar acidentes e deixar a via mais segura. 2/2/2015, Leonardo Sete Vieira. Encerrado, senhor presidente. Em discussão de indicações. Não havendo discussão e votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos os vereadores. Estamos no expediente legislativo. Com a palavra o vereador Luiz Galego. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, boa tarde. Senhor presidente, só para lembrar que essa resolução, o parecer do projeto de lei 58/2014 da Previdência, parecer do professor Antônio Rosa, eu gostaria que, se possível,